Então vamos lá, iniciando a nossa correção de física aí, parte de física do nosso simulado para o CFO, beleza? Questões do número 26 até 35. Então vamos fazer isso de forma bem tranquila, bem rápida e antes que me perguntem, professor, qual foi o nível de dificuldade? É o mesmo nível que a gente vai encontrar na prova de CFO e azar de uns ou sorte de outros. Essa prova aqui eu classifico como sendo uma prova de fácil para intermediário, beleza? De 0 a 5 aí, o nível de dificuldade número 2, mais ou menos. Por que, professor, achei essa prova tão difícil? Porque a banca pode cobrar muito mais do que isso aqui. Vocês vão ver que as matérias que são só de CFO, 2 ou 3 questõezinhas apenas, a banca pode se aprofundar muito mais. Nós colocamos questões mais básicas, mais conceituais, beleza? Mas é o início da preparação. O objetivo aqui é simulado após simulado, nós irmos melhorando a nossa nota, beleza? Não precisa ficar com medo de simulado. O simulado foi feito para errar, corrigir e não errar mais. Então a hora de errar é agora, beleza? Então vem comigo aqui, vamos começar pela nossa questão de número 26. Então vem comigo, uma questãozinha exclusiva do edital de CFO, uma questão de ondas, beleza? Então vamos lá. Uma proveta graduada em 40 centímetros de altura e está com água no nível de 10 centímetros de altura. Um diapasão de frequência de 855 Hz, vibrando próximo à extremidade aberta da proveta, indica ressonância. Uma onda sonora estacionária possível é representada na figura abaixo. A velocidade do som nessas condições é em metros por segundo, então informação importante aqui, em metros por segundo, igual a quanto? Então ele quer saber a velocidade do som dessa figura aqui, ó, dessa onda representada nessa figura, beleza? Então, como eu falei, são questões tranquilas para quem já vem estudando para o CFO. Ah, professor, mas eu ainda não vi isso. Tranquilo, essa é a hora de ver e não errar mais caso tenha errado na sua prova, beleza? E para resolver essa questão aqui, nós temos que lembrar da equação fundamental. Velocidade do som é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Beleza, professor? Nunca vi essa fórmula na minha vida. Então, essa aqui é a primeira vez. Frequência. Esse aqui é o nosso comprimento de onda. E essa aqui é a nossa velocidade. Tranquilo? Lembrando que é a equação fundamental. A frequência, a questão já passou para a gente aqui, ó, 855 Hz. O comprimento de onda não passou e a velocidade ele quer que a gente descubra. Então, para isso, nós temos que descobrir o nosso comprimento de onda. Como que nós fazemos para descobrir isso, professor? Observando a nossa figura. Então, vem cá, que o professor colocou uma imagenzinha aqui para nos explicar. O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é esse tamanho aqui, ó. De uma crista até outra crista, ou de um vale até outro vale, beleza? Então, quando a onda se completa, quando ela faz um ciclo completo. Aqui também a mesma forma, tranquilo? Então aqui, o que a gente pode observar na nossa imagem? Que ela completa, só tem um ventre aqui e eu tenho metade de outro ventre. Ou seja, essa onda aqui não está completa. Para ela estar completa, ela teria que ter mais metade deste outro ventre aqui, beleza? Isso aqui a gente chama de crista, essa parte aqui a gente chama de ventre, beleza? Ventre. Essa parte aqui, importantíssima e pode cair nas suas provas, amplitude da onda, beleza? Então tá aí. Como que a gente faz para descobrir o comprimento de onda, professor? Simples, a gente tem que observar a onda. Primeira coisa, qual é o tamanho desse nosso tubo aqui para a gente fazer a análise da nossa onda? Aqui, o tamanho vai ser a variação de altura aqui, ó. O tamanho da proveta menos a altura dessa coluna d'água. Então vai ser 40 menos 10. O nosso L, nosso ΔL aqui, vai ser 40 menos L, menos 10, que é igual a
30 centímetros vai ser o tamanho do nosso tubo. Passando isso para metros, eu tenho 0,3 metros. Professor, por que é importante eu passar isso para metros? Porque a questão pede em metros por segundo. Então a gente transforma tudo para o SI. Não era para ser um problema, isso aqui é só dividir por 100 que eu consigo chegar na minha distância aí em metros, beleza? Isso aí eu entendi, professor. Vamos para a próxima parte. Olha aqui, ó, o comprimento de onda seria toda essa parte aqui, ó. Beleza? A gente está analisando como se fosse isso aqui, ó. Onde ela toca aí o nosso eixo X. Pensando aqui que seria aqui o eixo, o nosso... Se ela tivesse deitado, seria o eixo X. Aqui seria o eixo Y, beleza? Então, onde ela toca aqui e onde ela toca aqui, ó. Quando ela completa um ciclo completo, tranquilo? Então, nós não conseguimos completar o ciclo completo dessa onda nessa proveta. Então, como que a gente faz para calcular isso, professor? A gente tem que saber o que nós temos aqui nessa proveta. E vamos colocar de outra cor. Aqui eu tenho metade do comprimento de onda, nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, eu tenho metade do meu comprimento de onda. Porque eu tenho um ventre aqui, ó. Então, um ventre é metade do comprimento de onda. Tranquilo? E eu tenho mais metade da metade. Olha aí, ó. Seria aqui, ó. Aqui seria metade, só que ele só vem até aqui. Então, aqui é metade da metade. Metade da metade é igual a 1/4 do comprimento de onda. Então, seria isso. O que eu tenho de comprimento de onda aqui? Eu tenho que o meu L é igual a 1/2 mais 1/4 do meu comprimento de onda. Ou seja, o tamanho do meu tubo vai ser igual a 1/2, que é um ventre, mais 1/4, que é metade de um ventre. Então, meu L, eu sei que é 0,3, beleza? 1/2 mais 1/4, eu sei que é 3/4 do comprimento de onda, tranquilo? Então, 0,3 vezes 4 é igual a 3 lambda. 1,2 é igual a 3 comprimento de onda. Então, meu comprimento de onda vai ser igual a 1,2 dividido por 3. Meu comprimento de onda é igual a 0,4 metros ou 40 centímetros. Já descobrimos o nosso comprimento de onda. Beleza, descobrimos o nosso comprimento de onda, professor. Então, vamos lá para a nossa equação fundamental. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a minha frequência. Velocidade, então, vai ser igual a comprimento de onda, quanto que é? Comprimento de onda, 0,4. É o tamanho da minha onda. Aqui, ó, 0,4. Vezes a minha frequência, 855 Hz. Lembrando que Hz já está no SI. Então, a minha velocidade aí vai ser igual a 342 metros por segundo, beleza? Então, essa aí é a nossa resposta. O mais difícil dessa questão era entender o tamanho do nosso comprimento de onda, beleza? Mas, como eu falei, questão simples, só observar a figura. Então, tá aí, gabarito, letra C, 342 metros por segundo é a velocidade dessa nossa onda, tranquilo? Então, vamos conferir o nosso gabarito, 342, e vamos ver a nossa estatística. Estatística, 34,4% aí dos nossos alunos que colocaram as respostas para a gente acertaram essa questão. Número muito bom. Como eu falei, uma questão aí tranquila, levando em consideração o que a banca pode cobrar de CFO, beleza? Então, vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 27. Vamos lá. Questão de número 27. Agora uma questãozinha aí de CFO e CFP, beleza? Hidroestática. Vem comigo então. Um bloco de gelo em forma de paralelepípedo com altura H flutua na água do mar. Aí, ó, água do mar. Tá aí nas nossas aulas a diferença da água do mar para a nossa água doce, beleza? Sabendo que as bases do bloco permanecem horizontais, que
15 centímetros de sua altura estão emersos e que a densidade do gelo e do líquido são, respectivamente, 0,9 e 1,03 em relação à água, o valor de H é, então ele quer saber o valor de H, a altura do nosso gelo, beleza? Então o que ele fala pra gente aí, ó, que eu tenho, vamos fazer do jeito certo. Vamos fazer o gelo da cor certa, né? Eu tenho aqui um gelo. E esse gelo está uma parte aí para dentro da água, sendo que esse gelo ele tem forma de paralelepípedo, beleza? Que mais de informação que eu tenho? Essa água é água do mar, que tem densidade da água, vou colocar aqui, é igual a 1,03. E a densidade do gelo é igual a densidade do gelo, vamos colocar o DG, é igual a 0,9, beleza? Em relação à água, o valor de H, então ele quer saber o valor de H, ele quer saber isso aqui, ó. H. Lembrando que 15 centímetros estão emersos na água. Então eu tenho aqui 15 centímetros emersos na água. Então a gente tem que lembrar lá dos nossos conceitos de hidroestática. Vamos fazer outro desenho aqui mais simples para simplificar a nossa vida. E o que ele está falando para a gente? Tem um gelo, emerso em água, eu tenho uma força peso e eu tenho uma força de empuxo. Só isso, professor? Só isso que eu tenho atuando neste corpo, beleza? Mas que de informação que eu tenho aqui? Eu tenho que essa aqui é a altura do meu gelo e esse aqui é o espaço que ele está emerso, 15 centímetros dentro da água. Então, vamos lá. Se ele está flutuando, nós sabemos que a nossa força peso vai ser igual à nossa força de empuxo. Informação está nas nossas aulas também de hidroestática. Quando o objeto está flutuando, nossa força peso é igual à nossa força de empuxo. Por quê? Porque estão em equilíbrio. E vamos lá, o que é a nossa força peso? Nossa força peso é igual a massa vezes a gravidade. E o que é a nossa força de empuxo? A densidade do líquido, ou seja, densidade da água, vezes o volume emerso aí, ou o volume do líquido que extravasou, vezes a nossa gravidade, beleza? Então nós temos isso aí de informação. Massa vezes gravidade é a nossa força-peso e densidade do líquido, o volume emerso e a nossa gravidade é o empuxo, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, empuxo, para quem não lembra, e aqui nossa força-peso, beleza? Lembrando que empuxo aí é a força que o fluido faz no objeto, tranquilo? Então vamos lá, eu tenho gravidade de um lado e do outro, o que eu posso fazer? Gravidade, eu corto com gravidade. Beleza, eu não sei a massa do meu gelo, e agora vem o pulo do gato. Agora vem o pulo do gato, por quê, professor? Porque eu sei que a densidade é igual a massa dividido pelo meu volume. E ele passa a densidade do gelo, beleza? Então, a minha massa aqui vai ser igual a densidade vezes o meu volume. Então, vamos jogar essa nova informação aqui na nossa fórmula. Colocar aqui, ó, massa do gelo, beleza? Densidade do gelo, massa do gelo e volume do gelo. Então, vamos lá. Densidade do gelo vezes o volume do gelo é igual a densidade da água vezes o volume do gelo emerso, beleza? Então, o que nós temos de informação mais, professor? Tem mais alguma coisa? Tem. Qual que é o volume do meu paralelepípedo? O volume do meu paralelepípedo, vamos colocar aqui, o volume vai ser igual a área da base vezes a minha altura, tranquilo? Esse é o volume do meu paralelepípedo, tranquilo? Então, minha densidade do gelo vezes o volume do gelo é o quê? A área da base vezes a minha altura.
é igual à densidade da água vezes o volume emerso do gelo, ou a água extravasada. Quanto que vai ser o volume emerso do gelo? O volume emerso do gelo vai ser igual a área da base vezes o quê? Vezes o meu H. Olha aí. Mais o meu H é o quê, professor? Meu H menos o 15. Olha aí. A nossa informação. Por quê? Porque essa altura máxima menos esta área aqui. Beleza? Então, vamos lá, vamos seguir. Densidade do gelo, ele já passou para a gente, 0,9. Área da base. A área da base está deste lado e está deste lado. Eu posso cortar a área da base. Então, fica 0,9 vezes H é igual à densidade da água, 1,03, vezes a altura, que eu não sei, menos 15, menos 15, certo? Então tá aí. Vamos continuar essa continha deste lado aqui. 0,9H vai ser igual a 1,03 vezes H dá 1,03H menos 15,45, beleza? 1,3 vezes H e 1,03 vezes 15. Vai dar 15,45. Tranquilo? Então, agora como eu faço para resolver essa equação, professor? Eu vou colocar tudo que é H para um lado e tudo que não tem H para o outro lado. Então, vai ficar 1,03H menos 0,9H é igual a 15,45. Tranquilo? Essa continha aqui dá 0,13H é igual a 15,45. O meu H vai ser igual a 15,45 dividido por 0,13. 0,13. Isso aqui é a mesma coisa que 1.545 dividido por 13. Essa conta aqui dá 118,85, ou aproximadamente 119 centímetros. Beleza? Então, tá aqui. 119 centímetros é a nossa letra C. Tranquilo? Tá aí a nossa continha. Conta básica de hidroestática. Então, vamos seguir para conferir o nosso gabarito. Nosso gabarito, letra C. Olha aí, ó, 29% das pessoas acertaram e colocaram 119 centímetros. Lembrando que a dificuldade dessa questão é o quê? Matemática. Divisãozinha aí, ó. 1.545 dividido por 13. Isso aqui é a mesma coisa que 1.545 dividido por 13. Beleza? Então, é só fazer a divisão, você vai chegar no valor aproximado. Professor, essa questão poderia ser anulada porque não deu o valor de 119 exato? Poderia. O certo era colocar aqui aproximadamente, né? Para evitar qualquer tipo de recurso. Mas tá aí, essa questão não foi anulada. Tranquilo? Não teve a troca de gabarito. Então, 119 centímetros é a nossa resposta certa. Tranquilo? Então, vamos seguir. Questão de número 28. Questão de número 28. Um plano inclinado. Provinha tanto do CFO pode cair, quanto do CFP. E essa questãozinha aqui, muito boa, beleza? Pegou muitos alunos aí. Um plano inclinado faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Determine a força constante que, aplicada a um bloco de 50 kg paralelamente ao plano, faz com que ele deslize, considerando que minha gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Olha aí, primeira opção, para cima. Então, nossa primeira opção vai ser um bloco num plano inclinado, deslizando para cima.
com a aceleração de 1,2 metros por segundo ao quadrado. E nossa segunda opção seria um bloco. Seria um bloco deslizando para baixo com a mesma aceleração, 1,2 metros por segundo ao quadrado. Despreze o atrito do bloco com o plano, beleza? Determine a força. Então ele quer saber qual a força. E olha, a gente vai direto para as respostas para saber o que ele está pedindo. Olha, ele quer saber se a força é para cima ou se a força é para baixo, beleza? Então a gente achar o valor dessa força e depois a gente vai constatar se ela é para cima ou se ela é para baixo. Lembrando que aqui, porque todas as alternativas estão para cima? Porque esse bloco aqui ele só vai subir se eu tiver uma força contrária aqui, a força peso dele, beleza? Mas essa força aqui, ela pode ser tanto para cima, como ela pode ser para baixo. Ué, professor, por quê? Porque se eu tiver uma força para baixo aqui, ela vai somar com a força peso dele. Ou seja, vai ser uma força aqui mais a força Px, que a gente vai ver mais à frente o que é. Se eu tiver uma força para cima, eu vou apagar isso aqui, então não vou ter essa força aqui. E eu vou ter apenas uma força para cima contrária à minha força Px. Isso aqui faria com que eu freasse esse objeto. Então a gente vai ver se eu preciso frear ou se eu preciso acelerar esse objeto para ele chegar a uma aceleração de 1,2 metros por segundo ao quadrado. Então vamos fazer de um de cada vez. Aqui é a primeira opção e aqui a segunda opção. Então vamos lá. Quais são as forças que atuam neste bloco? A gente já tem que saber, bater o olho, eu sei que tem uma força peso e eu sei que tem uma força normal que é perpendicular ao meu plano, beleza? Então, se eu tenho uma força peso aí num plano inclinado, eu também já tenho que saber que eu tenho minhas componentes em x e minhas componentes em y. Px aqui, teoricamente, na horizontal e Py na vertical, contrária aí à nossa força normal. Beleza? Então vamos calcular. Ele quer saber se o objeto vai subir ou descer. Então a gente tem que analisar aqui o nosso Px. E o que a gente tem de informação? A nossa força resultante. Aqui no primeiro exemplo, nossa força resultante tem que ser igual a força menos Px. Porque a força está indo para um lado e o meu Px está puxando para outro lado. Ou seja, se ele vai para cima, a minha força aí tem que ser maior do que o meu Px. Porque se meu Px fosse maior, esse objeto ia para baixo, beleza? Então, minha força resultante é o quê? Massa vezes a aceleração. É igual a minha força, que eu quero descobrir qual o valor dela, menos o meu Px. Meu Px vai ser a minha força peso vezes o seno de θ. Beleza? Tá aqui, ó. Px, como eu sempre falo, P vezes seno de θ, para vocês não esquecerem. E o meu Py é o que sobra, P vezes cosseno de θ. Como não estamos tendo variação aí na vertical, nós vamos esquecer o Py, vamos trabalhar apenas com o Px, beleza? Então a massa é igual a 50 quilos, vezes a aceleração é igual a 1,2 metros por segundo. Minha força é o que eu quero descobrir, menos peso. Como que eu faço para calcular o meu peso? Massa, 50, vezes a minha gravidade, 10 metros por segundo, vezes o seno de θ. Seno de 30, eu já sei, tem que estar na minha cabeça que o seno de 30 é igual a 0,5. Beleza? Então, 0,5. Então, 50 vezes 1,2 dá 60. É igual a F menos 50 vezes 10 dá 500. 500 vezes 0,5 é igual a 250. É a metade de 500. Qualquer número multiplicado por 0,5 é a metade. Força, então,
vai ser igual a 60 mais 250. Minha força é igual a 310 newtons para cima, beleza? Por que para cima? Porque a força tem que ser maior do que a força peso. Então, o primeiro já está matado aí, ó. Eu tenho a alternativa A, eu tenho a alternativa B e eu tenho a alternativa E, beleza? Então, 310 para cima. Eu já posso riscar a alternativa C e a alternativa D. Professor, não deu tempo de fazer a questão. Tenho que chutar. Pelo amor de Deus, não chuta nas duas questões que você já consegue matar com o primeiro exemplozinho. Tranquilo? Então, sobra 3 alternativas aí. A chance de acerto é muito maior. 33%. Agora a gente vai para o segundo bloco. Quais são as forças que atuam nesse bloco? A gente vai fazer a mesma coisa, ó. Eu vou colocar agora como se a minha força estivesse sendo para baixo. Porque se o objeto vai se mover para baixo, nós podemos colocar aqui como nossa referência aqui, nossa força também para baixo. Então, Px para baixo e nossa força para baixo. E nós vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. Nossa força resultante vai ser igual ao meu F mais meu Px. Nesse caso aqui, somando. Por quê? Porque eu tenho as duas forças aqui para o mesmo lado. Então, força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. É igual a F, que eu quero descobrir o valor, mais Px. Px eu já calculei. Px é igual a 250. Tá aqui, ó. 250. Então, 60, porque ele falou que aqui também é 1,2 metros por segundo. Então, esse valor aqui vai ser o mesmo valor desse aqui. 60 é igual a F mais 250. Então, F vai ser igual a 60 menos 250. F, então, vai ser igual a menos 190 newtons. Beleza? Aí você vai olhar aqui e vai ver que tem 190 para cima, na alternativa A, e 190 para baixo, na alternativa E. E aí, qual que você vai marcar? Você acha que a força está indo para baixo ou você acha que a força está indo para cima? Isso aí está evidente por conta desse sinal. Se esse sinal aqui está negativo, ele só está dizendo que o referencial que a gente escolheu para essa força aqui está invertido, ou seja, seria 190 para cima. Professor, não entendi por que é 190 para cima. Se fosse 190 para baixo, essa aceleração aqui seria muito maior do que 1,2 metros por segundo, porque a força ia somar-se com o nosso Px, dando uma aceleração muito maior. Ou seja, eu estaria empurrando isso aqui. E a força para cima, apesar do meu objeto estar descendo, eu estou tentando segurar ele para ele não descer tão rápido, tranquilo? Então, esse meu sinal negativo aqui quer dizer que é uma força voltada para cima também. Ou seja, é o inverso do referencial que a gente escolheu. Então, 190 para cima é nossa alternativa letra A. Beleza? Questãozinha aí com pega que muita gente caiu. Então, vamos conferir o nosso gabarito. Nosso gabarito tá aí, ó. Letra A. E olha aí. Empatou no número de alternativas A e E. Ou seja, o pessoal foi pego pelo pega da banca, beleza? Não é para baixo, porque o nosso número ficou negativo. O sentido aí da segunda é para cima e da primeira também é para cima. Parabéns aí a quem acertou e quem errou, quem marcou a letra E, você fez quase tudo certo. Não desanime, beleza? Na próxima, com certeza, você vai acertar. Tranquilo? Vamos seguir então para a nossa questãozinha agora de número 29. Uma questão também de espelho. Professor, isso aqui só cai no CFO, mas como eu falei, colocamos questões básicas de espelho. Aqui a gente poderia ter colocado uma questão de espelho convexo ou côncavo, mas a gente colocou uma questão de espelho plano, o mais fácil de estudar, beleza? Porque está no nosso dia a dia, a gente tem mais tato com esse tipo de espelho. Então vamos lá, questão de número 29. Um espelho plano está no piso horizontal de uma sala com lado espelhado voltado para cima. O teto da sala está a 2,4 metros de altura
e uma lâmpada está a 80 centímetros do teto. Olha aí que questão boa. Com esses dados, pode-se concluir que a distância entre a lâmpada e a imagem formada pelo espelho plano é de, em metros, igual a. Então ele quer saber em metros a distância da lâmpada até a imagem formada da lâmpada. Então vamos lá, ó. Vamos colocar tudo que ele está colocando para a gente aí. Tenho uma sala e aqui embaixo eu tenho o quê? Um espelho. E esse espelho está com a parte espelhada dele para cima. Ou seja, vai refletir a minha lâmpada. Vamos colocar a lâmpada aqui. Uma coisinha bacana. Então eu tenho aqui uma lâmpada. Essa lâmpada está sendo refletida aqui nesse espelho. Beleza? Ele quer saber a distância da lâmpada até a imagem formada. E esse aqui é o detalhe dessa questão. Imagem formada da lâmpada. E o que a gente tem que saber de espelho plano e imagem formada? A distância do objeto até o espelho, essa distância aqui, que normalmente a gente chama de distância, que normalmente a gente chama de P, beleza? Vai ser igual à imagem formada. Por quê, professor? A imagem não vai ser formada aqui? Não, no espelho plano, a imagem virtual, ela é formada na mesma distância do objeto, beleza? Então, isso aqui a gente chama de imagem virtual ou imagem formada. E a gente chama isso aqui de P'. Essa distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui, beleza? x1, vou colocar aqui, ó, x1 e x2. x1 é igual a x2 para espelho plano. Plano. Então, a distância formada vai ser a distância x1 vezes 2, ou a distância x1 mais a distância x2. A distância da lâmpada até o espelho e a distância da imagem formada até o espelho. Beleza? Professor, como assim? Eu ainda não entendi. Aqui, ó, tá falando que o teto está a 2,40 metros de distância. 2,40 metros de altura. Então, a altura do teto até o chão, 2,40. Só que ele fala que a lâmpada está a 80 centímetros do teto. Ou seja, a minha lâmpada aqui está a 80 centímetros do teto. Então, sobra quanto? 2,40 menos 80, eu tenho uma distância aqui, vamos colocar de outra cor, para não complicar, da lâmpada até o espelho de 1,60 m. Beleza? Aqui, 80 centímetros é igual a 0,8 metros. Que a gente já está bisurado, já a gente não erra mais esse tipo de coisa. Então, da lâmpada até o espelho, eu tenho 1,6 metros. Então, do meu espelho até a minha imagem formada, eu vou ter também 1,6 metros. Beleza? Então, a minha distância vai ser igual ao meu P mais meu P', ou meu x1 mais x2. Distância total, então, vou colocar a distância total, vai ser 1,6 mais 1,6. Distância total é igual a 3,2 metros. Tá aí a nossa resposta. Quem está estudando já há um tempo para CFO, quem já viu matéria de espelhos, sabe que isso aqui é básico. Tem que saber isso aqui, que a distância formada é igual à distância do objeto até o espelho. Se eu quiser descobrir a distância total, tem que multiplicar a distância 1 vezes 2 ou somar as duas distâncias. Então, meu gabarito aí, letra D. Tranquilo? Então, tá aí. Questãozinha sobre espelho que só cai no CFO, mas já adianto que é uma questão bem básica para quem já está estudando para espelhos, beleza? Então, 3,2. Pode ter certeza que muita gente marcou 1,6
6, porque só pegou essa distância aqui, ó. Mas esqueceu que a imagem virtual ela é refletida também com uma distância aí. Nossa imagem formada tem uma distância do espelho, que nesse caso é a mesma distância do objeto, beleza? Então, tá aí, ó. Antes de colocar o gabarito, coloquei mais um exemplozinho aqui para vocês visualizarem. Tá aqui, é como se tivesse um espelho. Aqui seria o meu P e aqui seria o meu P'. Os mesmos e o P aqui vai ser igual ao meu P'. Tranquilo? Tá aí, ó. O que acontece com o espelho? E olha o detalhe, o espelho plano, ele inverte aí a imagem. Isso aí é outra característica do nosso espelho plano. Por isso que eu coloquei essa imagem das nossas ambulâncias. Por quê, professor? Olha aqui como é que está escrito ambulância aqui, ó. E olha como é que está escrito bombeiros. Ao contrário. Por quê? Tem muita gente que fica, pô, erraram o adesivo da ambulância. Não, isso aqui é porque quando nós olhamos no espelho retrovisor aqui, ó, nós conseguimos ver ambulância e bombeiros escrito da forma usual, beleza? Então eu vou ver bombeiros e ambulância escrito da forma correta aqui quando eu olho ele por um espelho, ou seja, a ambulância está vindo aqui atrás do meu carro, eu consigo visualizar, eu consigo ler ambulância da forma correta, por conta de uma característica dos nossos espelhos, que é o enantiomorfismo. Beleza? Que é o quê? A característica de mudar a imagem, de inverter a imagem. Por que o professor está colocando essa observação aqui? Porque vai ser usual na vida de vocês como bombeiro e porque essa palavrinha cai muito em prova, beleza? Então é uma característica do espelho, o enantiomorfismo, que é a característica de inverter a imagem, beleza? Por isso que quando você levanta a mão na frente do espelho, parece que você está levantando a mão oposta, mas não, é a mesma mão, só que essa imagem está invertida, beleza? Então vamos conferir nosso gabarito, letra D, 3,2 metros. Parabéns aí, a maioria acertou essa questão. Como eu falei, muita gente marcou letra B, 1,6 metros, tranquilo? Esqueceu da imagem virtual e da distância da imagem virtual até o espelho. Então vamos agora para a nossa questão de número 30. Vem comigo aqui, questãozinha também bem simples, só da parte do CFO, teoricamente, né? Vocês vão ver que não tem nada a ver aí com eletromagnetismo, e sim com forças. Então vamos lá. Questão de número 30. Uma carga elétrica de 1 microcoulomb suspensa de um fio inextensível e sem massa está equilibrada. Aí, ó, equilibrada na posição mostrada na figura pela ação de um campo eletrostático de intensidade 10⁷ volts por metro. O ângulo formado entre o fio e a direção vertical é de 30 graus. O valor da tensão no fio será de... E olha aí, ó, uma questãozinha que pode complicar e a pessoa já pode pular a questão sem tentar fazer. Por quê? Pô, isso aqui eu não deu tempo de estudar a tensão, não deu tempo de estudar corrente, não deu tempo de estudar resistência, então o cara já pula. Mas essa tensão aqui, olha aqui, a gente vem aqui para as nossas alternativas. Newton. Então essa tensão que ele está falando aqui é a mesma coisa de tração no fio. Beleza? Olha que questão boa. Ele coloca conteúdos de eletricidade junto com leis de Newton que a gente já viu. Beleza? Equiparar forças aí, porque essa carga elétrica está equilibrada neste campo eletrostático. Beleza? Então, professor, não entendi. Ele quer saber a tração nesse fio. Só isso, professor. Só isso. Ele quer saber a tração nesse fio, sendo que essa carga elétrica está exposta neste campo eletrostático. Beleza? Professor, só isso? Só isso. O que a gente tem de informação aqui? Esse campo eletrostático
E essa carga elétrica aqui, exposta dentro de um campo eletrostático, a gente sabe que vai ter uma força elétrica. Beleza? Então, nossa força elétrica vai estar onde? Aqui, ó. Nossa força elétrica, beleza? Nossa força elétrica, porque nossa carga elétrica está imersa aí num campo eletrostático. Se eu tenho uma carga elétrica num campo eletrostático, eu vou ter uma força elétrica atuando nessa partícula aqui, nessa carga elétrica. Beleza? Força elétrica. Como que eu faço para calcular a força elétrica? É igual a carga vezes o meu campo elétrico. Então tem aqui, ó, força elétrica é igual a carga vezes o meu campo elétrico. E eu tenho uma tração aqui. Eu quero descobrir o valor dessa tração, o valor da força que este campo elétrico está fazendo neste fio aqui. Lembrando que o fio é inextensível e sem massa, beleza? Então, sabendo disso, vamos para o primeiro conceitozinho. O que eu tenho aqui? Eu tenho um ângulo de 30 graus. Se eu tenho um ângulo de 30 graus, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Por quê? Eu tenho um cateto oposto. Esse aqui é o meu cateto oposto. Vamos colocar de outra cor. Meu cateto oposto. Eu tenho aqui um cateto adjacente, porque ele está com o ângulo. E eu tenho aqui uma hipotenusa. Como que eu faço para resolver esse tipo de questão, professor? Eu quero descobrir o tamanho da minha tração ou da minha hipotenusa. Então, vamos lá. A gente tem que lembrar das razões trigonométricas. Eu sei que o seno de θ vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu sei que o cosseno de θ vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu tenho o meu cateto oposto, eu tenho o seno do meu ângulo e eu quero descobrir minha hipotenusa. Então, eu vou utilizar o seno de θ. Então, eu tenho que o seno de 30 vai ser igual ao meu cateto oposto. Cateto oposto é o quê? Minha força elétrica dividido pela minha hipotenusa. Minha hipotenusa é a mesma coisa que a minha tração. Beleza? Seno de 30. Isso aqui já tem que estar na nossa cabeça. Esse é o tipo de ângulo que pode e vai cair na sua prova. Seno de 30 é igual a 0,5 ou 1/2. Beleza? Então, 0,5 vezes tração é igual a minha força elétrica. Tá aí, então, a nossa equação. Fácil, fácil, fácil. Só resolver o valor da minha força elétrica que a gente já encontrou aqui, a nossa equação. Então, 0,5 vezes a minha tração vai ser igual a carga. Qual é a minha carga? 1 microcoulomb. 1 vezes 10 a menos 6 coulomb vezes o meu campo elétrico. Qual é o valor do meu campo elétrico? 10 a sétima volts por metro. Então, vamos lá. 0,5 tensão é igual a, esse 6 aqui eu posso cortar com 7 e sobra 1. Então, 10. Minha tração vai ser igual a 10 dividido por 0,5, que é igual a 20 newtons. Tá aí. Por isso que eu falei gabarito letra A. Por isso que eu falei que ele utilizava de conceitos de eletricidade para fazer uma questãozinha aí que a gente viu muito em leis de Newton, beleza? Tá aí, ó. Triângulo, retângulo, forças atuando para manter essa carga em equilíbrio. E essa tensão no fio aqui não tem nada a ver com tensão elétrica, beleza? Em volts, não tem nada a ver com isso, nem com DDP. Ou seja, ele está querendo saber de tração. Professor, como eu faria para descobrir isso? É só a gente vir para as alternativas aqui e ver que ele não está pedindo nada em volts, e sim em newtons. Se ele está falando em newtons, ele está falando em força. Tranquilo? Então tá aí nosso gabarito letra A. Fechou? Gabarito letra A, a maioria acertou, beleza? Então vamos seguir. Questão de número 31. O ar dentro de um automóvel fechado tem massa de 2,6 quilos. Questãozinha também aqui de CFO e CFP, beleza? Uma questãozinha um pouco mais complicada, então eu acredito aí que seria uma questão do nível de um CFO. Tranquilo?
O ar dentro de um automóvel fechado tem massa de 2,6 kg. E o calor específico de 720 joules por quilo graus Celsius. Considere que o motorista perde calor, olha a informação importante, a uma taxa constante de 120 joules por segundo. E aqui a gente tem que lembrar de um conceitozinho. Daqui a pouco a gente volta nisso aqui. E que o aquecimento do ar confinado se deva exclusivamente ao calor, aí ó, outra palavrinha importantíssima, ao calor emanado pelo motorista. Quanto tempo levará para a temperatura variar de 2,4 graus Celsius a 37 graus Celsius? Ou seja, sair de 2,4 e ir para 37 graus Celsius. E essa questão aqui também, boa. Por quê? Porque envolve muitas variáveis. E o professor vai passar aqui para a gente agora. Qual é a primeira variável? Que essa pessoa, esse motorista, nesse exercício aqui, vai estar funcionando, vai estar sendo representado, vai estar sendo a representação de quê? De uma máquina térmica. Isso mesmo. E para quem não entendeu essa questão, é o seguinte. Ele está falando que tem um carro que ele está a 2,4 graus Celsius e com o motorista dentro. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. A gente está com o ar-condicionado no máximo lá. Vamos dizer que esse ar-condicionado do nosso carro chega a 2,4 graus Celsius. A gente fecha todos os vidros do carro e fica dentro desse carro. E ele fala pra gente que esse motorista, ele perde calor a 120 joules por segundo. Ou seja, eu estou liberando calor nesse carro fechado que estava a 2,4 graus Celsius. E este calor vai fazer a temperatura desse carro aumentar de 2,4 para 37 graus Celsius. E ele coloca algumas observações. Ele coloca a quantidade de ar que tem dentro desse carro, a quantidade de massa de ar que tem dentro desse carro, o calor específico desse ar e a potência desse motorista, quanto que ele perde de calor por segundo. Então tá aí, temos todas as informações importantes. Então a gente tem a potência é igual a quê? 120 joules por segundo. E a gente sabe que 120 joules por segundo, essa unidade aqui é igual a 120 watts. Então, seria a potência do nosso motorista aí. A potência que ele perde calor é 120 watts. Beleza? Mas o que nós temos de informação? Nós temos uma quantidade de calor. E a gente sabe que a nossa potência vai ser igual à nossa quantidade de calor dividido pela nossa variação do tempo. E é exatamente esse tempo aqui que ele quer descobrir. Então, a gente tem a potência, 120 watts. A quantidade de movimento a gente não tem, mas a gente consegue descobrir com os dados que ele passou para a gente. E o nosso ΔT, quanto tempo levará para a temperatura variar de 2,4 a 37 graus? É o que ele quer que a gente descubra. Beleza? Então a gente já tem a nossa potência. A gente já tem isso aqui. Eita, volta para mim que estava aqui comigo. Então volta para a tela. A gente sabe que potência é igual a quantidade de calor dividido pela variação de tempo. Beleza? Então, a variação de tempo é o que a gente precisa descobrir. A quantidade de calor a gente consegue descobrir com todos os dados que ele passou para a gente. E a potência ele também já passou para a gente. Que esse motorista funciona como uma máquina térmica de potência 120 watts. Beleza? Então, vamos lá. Quantidade de calor, a gente já sabe, isso aqui não pode esquecer. É igual a massa vezes calor específico vezes a minha variação de temperatura. Quantidade de calor, então, é igual a massa, 2,6, vezes calor específico, 720, vezes a minha variação de temperatura. Temperatura final, 37, menos temperatura inicial, 2,4. Então, a quantidade de calor vai ser 2,6 vezes 720 vezes 37 menos 2,4 vai ser igual a 34,6 graus, a minha variação de temperatura. Minha quantidade de calor aí vai ser 64.771. Beleza?
quantidade de calor, calorias. Fechou? Então, vamos lá. Potência é igual a Q dividido por delta T, variação do tempo. Potência, eu sei que é 120. Quantidade de calor, 64.771, dividido pelo meu delta T. Então, meu delta T vai ser igual a 64.771 dividido por 120. 64.771 dividido por 120 vai chegar aproximadamente aí a 539,76. Ou, para chegar mais perto do nosso gabarito, 540 segundos. Então, nosso gabarito letra A. Ou seja, vai demorar 540 segundos para esse motorista, respirando normalmente aí, passar a temperatura deste carro de 2,4 graus Celsius para 37 graus Celsius. Lembrando que o automóvel está fechado, ou seja, não tem contato com o exterior, beleza? Massa aqui do ar, importantíssimo para calcular a nossa quantidade de calor. Lembrando também que essa questão não colocou a palavra aproximadamente. Então, nós teríamos que marcar o mais próximo da nossa resposta. A gente chegou a uma resposta de 539,76. Lembrando que essa questão também pega muito na nossa matemática básica. Olha aí, ó, divisão de número grande. Normalmente a gente consegue, a gente pena um pouquinho, beleza? Então, mas a resposta aí, 540 segundos. Fechou? Então, questãozinha muito boa, foi o que eu falei. É uma questão que está no edital de CFP, mas uma questão um pouco mais complexa. Poderia ser cobrada aí na nossa prova do CFO, pela complexidade até de se entender esse tipo de questão. E lembrar dessa fórmula aqui, né? Não é todo mundo que está com essa fórmula aí na cabeça, que a potência é igual à quantidade de calor dividido pela minha variação do tempo. Fechou? Então, muita gente acertou. Vocês estão afiados, beleza? Sempre aí a maioria das pessoas acertando as nossas questões, tranquilo? 47,5% da galera acertou nosso gabarito, letra A. Então, vamos continuar aí. Questão de número 32. Agora uma questão polêmica. Vou colocar aqui, polêmica. Fechou? Por quê, professor? Vamos seguir. Questãozinha polêmica. A figura ilustra uma bolha de ar que se move de baixo para cima, em um recipiente fechado e totalmente cheio de líquido. O diâmetro da bola é desprezível durante todo seu movimento quando comparado com a distância percorrida. Considerando o comportamento do ar dentro da bolha como um gás perfeito e desprezando-se as diferenças de temperatura dentro do líquido, pode-se afirmar que o volume da bolha triplicará próximo do ponto. Então tá aqui, ó. Ele quer saber quando que o volume dessa bolha de ar triplicará. E por que que é uma questão polêmica? Porque o gabarito aí foi dado como, já vou dar um spoiler aí, letra B. Mas nós vamos ver que esse gabarito está incorreto e eu vou falar para vocês o motivo. Então, qual é a primeira observação que ele coloca aqui pra gente, ó? Desprezando as diferenças de temperatura. Beleza? Então, a gente vai utilizar a fórmula de PVT Povotok, que já tem que estar na cabeça de vocês, ó. Pressão, volume e temperatura de 1 vai ser igual a pressão, volume e temperatura 2. Tranquilo? Mas ele fala pra gente aqui para desprezar a diferença de temperatura. Ou seja, temperatura igual. Então, a gente tem aqui P1, V1 é igual a P2, V2. O que ele está falando para a gente aqui? Vamos colocar de outra cor. Quanto mais essa bolinha vai subindo, olha aqui, olha, move-se de baixo para cima. Quanto mais essa bolinha vai subindo, maior ela vai ficando. Maior ela vai ficando. Quanto mais vai subindo,
maior a bola vai ficando. Tranquilo? E o que ele quer saber da gente aqui? Ele quer saber em qual ponto, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D ou ponto E, essa bola de ar, essa bolha de ar vai ficar 3 vezes o tamanho da bolha 1, da bolha aqui no início desse recipiente, beleza? Embaixo, aqui, na altura mínima, tranquilo? Então, a informação é a seguinte, ele quer saber quando que o meu volume vai ser triplicado. Então, V2 vai ser igual a 3V1, porque volume de 1 vezes 3, triplicar o volume de 1, beleza? Então, P1, V1 vai ser igual a P2, V2, e meu V2 vai ser igual a 3V1. V1 corta com V1. Meu P2 vai ter que ser igual a P1 sobre 3. E daqui a gente já conseguiria responder a nossa questão. Ué, professor, como assim? Não consegui entender. A bolha de ar vai triplicar quando a pressão for 1/3 da pressão 1. A gente sabe que quanto mais maior essa coluna d'água, maior vai ser a pressão em cima dessa bolha de ar. Quanto mais ela vai subindo, menor vai diminuindo essa pressão. Se vai diminuindo a pressão, o volume vai aumentando, beleza? Então, eu sei aqui também que pressão é igual a força dividido por área. Ou seja, quanto maior a área, menor a pressão, beleza? Então, são inversamente proporcionais. E é isso que a gente tem que descobrir. Em qual ponto a pressão vai ser 1/3 da pressão nessa bolha aqui no ponto 1. Vou colocar aqui, ó, ponto 1. Então, a gente tem que saber em qual ponto dessa nossa escala a pressão vai ser 1/3 da pressão de 1. E o que a gente tem que saber? Que para que a pressão seja reduzida a 1/3 da pressão de 1, é preciso que a nossa altura da coluna d'água seja 1/3 da altura da coluna d'água original. Beleza? Então, aqui a gente tem o quê? Vamos apagar aqui. Nossa escala aqui está dada em H sobre 6. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho 1/3. Aqui, eu tenho 1/3. E aqui, eu tenho 1/3. Beleza? Se eu somar tudo, eu vou ter o quê? 3/3 ou 6H sobre H. A mesma coisa. Então, eu estou neste ponto aqui. E agora é só interpretação da figura, beleza? Por isso que o professor não está mais fazendo conta. Eu estou neste ponto aqui, ó. Eu estou com 3 sobre 3, ou 1 ou 6H sobre 6. E eu preciso fazer com que essa coluna diminua para 1/3 do tamanho que ela é original. Original, ela é 3 sobre 3. 1/3 vai ser neste ponto aqui, ó. E é por isso que o gabarito dessa questão está errado. O gabarito seria letra D. Ou gabarito seria no ponto D. Gabarito, letra A. Beleza? Porque aqui neste ponto que nossa bola, nossa bolha de ar, vai estar com a coluna d'água a 1/3 da coluna d'água original. Essa coluna d'água a 1/3 vai fazer com que a pressão seja 1/3 da pressão original, 1/3 da pressão P1. Se essa pressão P1 for 1/3, a gente já viu que nosso volume vai ser 3 vezes o nosso volume original. O que a questão considerou? A questão erroneamente, a banca considerou sendo B. O B, neste ponto aqui, deixa eu apagar para ficar neste ponto aqui, cadê? Borracha. Neste ponto aqui, apagar tudo. Neste ponto aqui de B, do ponto B. Ainda teria uma coluna d'água de 2/3
acima desta bolha. Ou seja, em hipótese nenhuma, o volume dessa bolha seria 3 vezes maior do que o volume em 1. Isso só vai acontecer quando essa coluna d'água for 1/3 da coluna d'água original. E isso acontece no ponto D da nossa escala aí. Então, nossa alternativa vai ser a alternativa A. Alternativa D. Errou essa questão? Corre para a banca e pede recurso. Adiciona mais uma questãozinha. Lembrando que a banca anulou esta questão. Provavelmente por conta dessa divergência de gabarito. Beleza? Então, questãozinha, gabarito, letra A. E vamos ver como os nossos alunos se saíram. E tá aí, ó. A voz do povo é a voz de Deus. Tá aí. A maioria marcou a letra A, 32%. Então, a maioria acertou. Se a maioria acertou, o professor tá com a maioria. Fechou? Errou essa questão, pede recurso aí para a banca. Não fique para trás. Ou só contabiliza mais uma questãozinha. Pô, acertei mais uma questão. 20 pessoas aí que lançaram a nota acertaram essa questão e marcaram a alternativa A. Entenderam? Essa questão era muito mais raciocínio do que conta e do que conhecimento. A gente tem que saber que no ponto B aqui, ó, essa bolinha não vai conseguir chegar ao volume de 3V1. Só vai acontecer isso neste ponto aqui de D. Ou seja, aqui nesse ponto não acontece. Já nesse ponto aqui, a nossa bolha de A vai ser 3 vezes o volume de V1. Beleza? Então, questãozinha muito boa aí. Na verdade, como ela foi anulada, ela não foi tão bem construída, mas para a gente entender o conceito de pressão e coluna d'água. Beleza? Então, vamos lá. Na verdade, não é nem coluna d'água, coluna de um líquido qualquer. Fechou? Então, vamos seguir para a questão de número 33. A questão mais básica dessa prova. Está na nossa matéria aí, tanto de CFO quanto de CFP. Beleza? Lançamento oblíquo. Então, vamos lá. Questão de número 33. Professor, esse tipo de questão vai cair na prova de CFO? Muito difícil, porque é uma questão muito básica. A não ser que seja aquelas questões aí que a banca coloca só para a gente acertar. Beleza? Suponha que em uma partida de futebol, o goleiro, ao bater o tiro de meta, chuta a bola, imprimindo-lhe uma velocidade V0, cujo vetor forma com a horizontal um ângulo. Desprezando a resistência do ar, são feitas as seguintes afirmações. E ele quer que essas afirmações a gente coloque se é certo ou se é errado. Então vamos lá. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade vetorial da bolinha é nula. Isso aqui, gente, é tão trivial, é tão básico, que é até difícil de errar uma questão dessa. O ponto mais alto da trajetória, a velocidade vetorial da bola é nula? Não, isso aqui está errado. A gente sabe que o ponto mais alto aqui, ó, nós vamos ter o nosso Vx e mais nada, mais a nossa velocidade vetorial não vai ser nula. Por quê? Porque eu tenho o meu Vx ainda. A gente sabe que em todos os pontos aqui, meu Vx vai ser o quê? Constante. Vx, 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 Vx e meu Vx. Meu Vx, então, no lançamento oblíquo é constante, beleza? E o meu Vy, variável. Ou seja, aqui eu tenho um Vy e com o decorrer do tempo, ele vai diminuindo até chegar a zero aqui na minha altura máxima. Depois, novamente, ele vem aumentando até chegar no máximo aí de novo, beleza? Então, se perguntasse a velocidade Vy da bola é nula, seria certo. Como ele está perguntando velocidade vetorial é a soma de Vx, velocidade vetorial, vamos colocar aqui, vai ser a soma de Vx mais Vy. Se meu Vy é igual a zero, sobra o meu Vx, por isso não é nulo. Beleza? Vamos para o item 2.
A velocidade inicial, V0, pode ser decomposta segundo as direções horizontal e vertical. Exatamente. Aqui, nós vamos decompor a nossa força aqui em Vx na horizontal e Vy na vertical. Lembrando que tem um ângulo de lançamento. A nossa força estaria aqui, ó. Beleza? A nossa velocidade vetorial. Vou colocar VV de velocidade vetorial. Ou seja, a nossa força com ângulo, ela pode ser decomposta em Vx e Vy. Nesse caso aqui, Vx vai ser igual a V vezes cosseno de θ. E Vy vai ser V vezes seno de θ. Por quê? Porque aqui está com o seno, o meu Vx, e o meu Vy está sem o seno. Beleza? 3. No ponto mais alto da trajetória, é nulo o valor da aceleração da gravidade. Mais uma questão que é até difícil de responder errado. Nulo a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é constante em todos os pontos da nossa trajetória. Então, sempre vou ter a aceleração da gravidade, beleza? Então, não é nulo. O que é nulo no ponto mais alto da trajetória é a nossa velocidade em y, beleza? E lembrando que, vamos dividir isso aqui, na subida a aceleração vai ser negativa e na descida a aceleração vai ser positiva. Por quê? Porque aqui nós estamos indo contra a aceleração da gravidade. Aqui a bola descendo está indo a favor da aceleração, beleza? Por isso que é negativo na subida, nossa aceleração, e é positiva na descida, beleza? Mas em hipótese nenhuma, nossa aceleração da gravidade vai ser igual a zero. 4. No ponto mais alto da trajetória, é nulo o valor Vy da componente vertical da velocidade. E aí, ó, agora sim, no ponto mais alto da trajetória, o nosso Vy vai ser igual a zero. Isso aqui está correto. Então, a gente tem essa certo, essa errado e essa errado. Como falei, é uma questão bem básica. Nossa alternativa certa aqui, letra C. E vamos seguindo aí. Letra C é a nossa alternativa correta. Vamos seguir, letra C, alternativa correta, e a maioria acertou, beleza? Quem errou isso aqui é porque ainda está no início dos nossos estudos ou faltou tempo e teve que chutar e chutou qualquer coisa, beleza? Isso aqui não pode errar, velocidade vetorial não pode errar e aceleração da gravidade nula também não pode errar, beleza? Então vamos para a nossa penúltima questão, questão de número 34. 34. Também questãozinha aí que pode cair na prova de CFO e pode cair também na prova de CFP, beleza? Como eu falei, quase todas as questões estão na matéria do CFP também. Ou seja, quem está estudando aí conseguiu fazer a parte de física bem, tranquilo? Sem depender aí dos estudos para o CFO. Fechou? Essa questãozinha aqui poderia sim cair na prova de CFO por conta da complexidade dela. Então vamos estudá-la e analisá-la, beleza? O bloco A tem massa de 2 kg e o B 4 kg. A gente já pode escrever aqui, ó, 2 kg e 4 kg. O coeficiente de atrito estático entre todas as superfícies de contato é 0,25. Então a gente já pode colocar aqui, ó, μ é igual a 0,25. E um detalhe que passou e quase ninguém prestou atenção. Todas as superfícies de contato. Ele não está falando que é só entre o bloco A e o bloco B. Ele está falando que é todas as superfícies de contato. Beleza? Então vamos lá, que daqui a pouco vocês vão entender o motivo da minha observação. Se a gravidade for igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual a força F aplicada ao bloco B capaz de colocá-lo na iminência de um movimento? Ou seja, capaz de chegar ao ponto de qualquer forcinha a mais ser motivo para mover esse bloco. E aí, o que a gente tem que analisar? As forças que atuam nesse bloco. O professor já passou isso aqui em leis de Newton, associação de blocos aí. Ainda tem uma roldanazinha aí
para nos ajudar. Lembrando que isso aqui é uma roldana fixa, então ela é só responsável por mudar o sentido e a direção do nosso movimento. Beleza? Então a gente vai analisar o quê? Bloco separado de bloco. Beleza? A gente tem dois blocos. Nós temos o bloco A, vou fazer um pouco maior, fiz pequeno. Nós temos o bloco A. E nós temos o nosso bloco B. Beleza? Vamos ver todas as forças que atuam no bloco A e todas as forças que atuam no bloco B. Aqui, entre o bloco A e o bloco B, tem uma superfície. Se tem uma superfície, eu sei que tem uma força normal de A. Fechou? Meu bloco A tem uma massa e eu tenho uma gravidade. Ou seja, meu bloco A também tem uma força peso. Beleza? Mas o que que eu tenho? Eu tenho uma força de tração. Sempre que eu tenho uma força de tração, sempre que eu tenho um fio puxando, eu tenho uma força de tração. Então, eu tenho uma força de tração para a minha esquerda. E eu tenho mais alguma força? Tenho, professor. Eu tenho uma força que ela vai tentar impedir o movimento da minha força de tração. Se chama força de atrito. Aqui a gente vai colocar a força de atrito de A. Então, força de atrito de A sendo oposta aí ao meu movimento da tração, beleza? Então, essas são as forças que atuam no bloco A. Lembrando que ele tem 2 kg. Agora nós vamos para o bloco B. Vamos lá. O que a gente tem no bloco B? O bloco B também tem um peso, professor? Tem. Então, nós temos aqui peso de B. Aqui é peso de A. O bloco B também está sob uma superfície, professor. Então, a gente tem o que aqui? Uma força normal de B, beleza? Só que tem mais um ponto importantíssimo aqui. Meu bloco A está em cima do meu bloco B. Então, meu bloco B aqui também tem um peso de A aqui sobre o bloco B, beleza? Tem mais alguma força atuando? Tem, professor. Tem aqui, ó, a minha força que tem que ser aplicada, que é o que eu quero descobrir. Beleza. E aqui também eu tenho uma superfície. E ele falou que entre todas as superfícies de contato, eu tenho uma força de atrito. Eu tenho um coeficiente de atrito estático. Se eu tenho um coeficiente de atrito estático, eu tenho uma força de atrito. E, neste caso aqui, minha força de atrito vai estar contra o movimento do bloco B. Então, força de atrito de B. Tenho mais alguma força aqui? Tenho a força de tração. Tração. Então, está aí todas as forças que atuam no bloco B. A gente pode organizar isso aqui e colocar um peso de A aqui para baixo. Peso de A. Beleza? Só para saber, eu passei aqui de cima para baixo, não faz diferença nenhuma. Só para eu saber, para ficar mais fácil de identificar quais forças estão atuando para cima ou para baixo. Então, vamos colocar aqui, ó, aqui no bloco A, na horizontal, o que eu tenho de força? Na horizontal, professor, eu tenho que a minha tração é igual à minha força de atrito. Todas as forças que atuam para a direita são iguais a todas as forças que atuam para a esquerda. Beleza? Mas o que eu tenho aqui no bloco B aqui, na horizontal? Na horizontal do bloco B, eu tenho que minha força vai ser igual à minha tração mais a minha força de atrito de B. Beleza? E agora na vertical. O que eu tenho de informação aqui na vertical? Que minha normal de A vai ser igual ao meu peso de A. Beleza? E aqui na vertical? Na vertical, eu tenho o quê? Que minha normal de B vai ser igual ao meu peso de B mais o meu peso de A. Beleza? É isso que eu tenho de informação. Então, eu tenho 4 equações. Eu tenho uma equação aqui, eu tenho outra equação aqui e eu tenho
outra equaçãozinha aqui. Agora nós vamos resolver essas questões aqui deste ladinho aqui, ó. O que a gente tem de informação? Ele quer saber a iminência do movimento, ou seja, a força máxima que esses blocos vão aguentar sem se mover, sendo que se eu aumentar um pouco essa força, esses blocos vão se mover. Então vamos lá, eu tenho que minha força de atrito de A, vou colocar aqui, força de atrito de A é igual a minha tração. E eu tenho que minha força vai ser igual a minha tração mais a força de atrito em B. Então vamos colocar aqui, ó, vamos substituir essa aqui nessa tração aqui, ó. Beleza? Então eu tenho que minha força é igual a tração mais força de atrito em B. Beleza? Então eu tenho que minha força, essa força aqui é essa na cor rosa, é igual a tração, minha tração é igual a força de atrito em A mais força de atrito em B. Eu só substituí a tração pela força de atrito em A. Porque a força de atrito em A eu tenho como descobrir e a força de atrito em B eu também tenho como descobrir. Professor, como que eu faço para descobrir a força de atrito em A? Força de atrito em A vai ser igual ao meu coeficiente vezes a normal de A. Mais força de atrito em B vai ser o meu coeficiente vezes a minha força normal de B. Tá aí a nossa equação principal desta conta. Então vamos fazê-la aqui. Força é igual a, qual é meu coeficiente de atrito? 0,25 vezes NA. Meu NA é igual ao meu PA. Então, meu PA vai ser igual. PA é igual, calma aí, NA é igual a PA, que é igual a MA vezes gravidade, que é igual a 2 vezes 10, que é igual a 20 newtons. Agora, NB é igual a PA mais PB, que é igual a MA vezes G mais MB vezes G. Isso aqui é igual a MA vezes G, vai ser 20. E MB vezes G vai ser 40. Então, aqui, 60 newtons. Beleza? Então, já fiz aqui em cima, vamos só substituir. 0,25 vezes 20 mais 0,25 vezes PA mais PB. PA mais PB, 0, aqui vai ser 80. 4, opa, aqui é 4 vezes isso, 80. Fechou? Então, F é igual a 0,25 vezes 20, é a mesma coisa que 20 dividido por 4, que é 5. Mais 0,25 vezes 80, aqui não é 80, errei esta conta aqui, vai ser 20 mais 40 é igual a 60. Tá aqui, ó, NB. 0,25 vezes 60 é igual a 60 dividido por 4, que é igual a 15. Minha força, então, vai ser igual a 5 mais 15, que é igual a 20 newtons. Tá aí. Essa questão aqui o professor fez aqui, ó. Vai ser igual a NB. Meu NB é igual a 60, porque é a soma de PA, peso de A, mais o meu peso de B, que vai ser a minha força normal de B. Então, meu gabarito aqui, letra B é o nosso gabarito. 20 newtons. Está aí todas as forças que atuam nos dois blocos. E é importantíssimo, nesse tipo de questão, nós fazermos os desenhos das forças que atuam para a gente conseguir entender. E o que a gente não podia deixar passar é a força de atrito entre o bloco B
e a superfície, beleza? Lembrando que todas as outras alternativas aí tinha aqui 25 e 15 newtons, poderiam ser alternativas aí caso você esquecesse algum dado ou acrescentasse algum dado que não precisasse. Então a banca foi muito sacana aí de colocar essas duas alternativas aqui para confundir os nossos alunos, beleza? Então vamos conferir aqui o nosso gabarito, gabarito letra D, e tá aí, ó, 26% do pessoal acertou e 29% marcou a alternativa C. Por que alternativa C? Porque cancela esse 5 aqui, ó. Colocaria só esse. E esse 5 aqui é o quê? É o que a gente calculou do nosso Mi vezes NA. Fechou? Então o pessoal esqueceu disso aí na hora de calcular e foi já direto para isso aqui, ó. Por isso que conseguiu 15 newtons. Tranquilo? Então tá aí a alternativa letra D. Parabéns aos que acertaram e quem errou aí ainda dá tempo de refazer essa questão e tentar sanar todas as dúvidas. Beleza? Vamos agora para a nossa última questão do nosso simulado. Questãozinha também simples, simples, simples. Questão teórica aí a respeito de quantidade de movimento ou momento linear, beleza? Então isso aqui também está na nossa prova de CFO e CFP, beleza? Então tá aí, questão de número 35. 8 esferas estão suspensas, sendo 4 de massa M igual a 150 gramas e 4 de massa M igual a 50 gramas. Por fios flexíveis, inextensíveis e de massas desprezíveis, conforme a figura. Se uma esfera de massa M for deslocada de sua posição inicial e solta, ela colidirá frontalmente com um grupo de esferas estacionadas. Considere o choque entre as esferas perfeitamente elástico. E essa aqui é a informação mais importante dessa questão. O número N de esferas de massa M que se moverão é de... E essa questão aqui, se você conhece o conceito de perfeitamente elástico, você consegue fazer ele sem nem precisar fazer conta, sem nem precisar olhar para a equação. Por quê? Perfeitamente elástico. A massa que vai bater aqui é a mesma massa que vai sair daqui. Se eu colido com 150 gramas, eu tenho que sair aqui com 150 gramas. A quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. Então, vamos lá. Quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Beleza? E em colisões perfeitamente elásticas, nós temos mais uma característica. A nossa energia cinética inicial é igual à nossa energia cinética final. Beleza? Então, eu também tenho a velocidade relativa de aproximação. Velocidade de aproximação. Ela tem que ser igual à minha velocidade relativa de afastamento. Beleza? Então, por conta de uma colisão perfeitamente elástica. Beleza? Então, minha velocidade de aproximação tem que ser igual à minha velocidade de afastamento. Então, qual é a minha equação aí para a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Então, massa vezes velocidade inicial tem que ser igual a massa vezes velocidade final. Beleza? Então, velocidade inicial e velocidade final são iguais. Então, eu posso cortar velocidade inicial e velocidade final. Sobra massa maior é igual a massa menor. Massa maior, 150, é igual a N vezes massa menor, que é 50. Então, meu N aqui vai ser igual a 150 dividido por 50, que é igual a 15 dividido por 5, que é igual a 3. Então, se essa esfera de massa de 150 gramas colidir com este bloco de esferas aqui, 3 esferas menores de 50 gramas vão se afastar
com a mesma velocidade da esfera de bloco, esfera de massa de 150 gramas. Por que 3 esferas? Porque a minha massa inicial tem que ser igual à minha massa final. Por quê? Porque a minha velocidade de aproximação é igual à minha velocidade de afastamento. Por conta disso aqui, ó. Quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final e energia cinética inicial é igual à energia cinética final. Ou seja, eu não tenho nenhuma perda. Por isso que esse tipo de colisão, ela é só teórica. Porque isso não existe na prática. Nós sempre vamos ter uma perca. Beleza? Então tá aí N igual a 3. Por que que eu disse que não precisava nem fazer conta? Porque se eu estou vendo que 150 gramas está colidindo com algumas esferas e eu sei que é perfeitamente elástico, eu sei que tem que sair 150 gramas afastando desse bloco aí de esferas, beleza? Então, meu gabarito, letra C, 3 esferas vão se afastar deste meu grupo de esferas, beleza? Então, essa aqui é uma questão interpretativa, dá para responder ela sem saber nenhum conceito, conhecendo apenas o que é uma colisão perfeitamente elástica. Vamos conferir nosso gabarito e ver como é que foi o pessoal nessa questão. Tá aí, ó, 41% da galera acertou essa questão, gabarito letra C. Beleza? Então, chegamos ao fim da nossa correção. Volta para mim. Chegamos ao fim dessa correção. Como vocês viram, foi uma prova simples, com conceitos aí básicos da matéria que pode cair no CFO. Como eu falei, dá para pegar muito mais pesado na prova de CFO, mas isso aqui é para a gente balizar os estudos de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro simulado aí da parte de física e espero que vocês tenham ido bem, beleza? Não esqueça, simulado é importantíssimo na sua caminhada. É importantíssimo fazer quantos simulados forem necessários até o dia da sua prova. Quanto mais simulado, mais bem preparado você vai chegar na sua prova. E não adianta você tentar se enganar, beleza? Você sabe como você vai estar fazendo simulado, você sabe se você está colando na hora do simulado para ir melhor. Não, simulado é para ser feito como se fosse no dia da sua prova, beleza? Papel e caneta e faz o simulado. Manda suas respostas sempre. Quanto mais gente manda respostas, melhor fica o nosso rankingzinho aí e melhor você consegue se colocar nos nossos simulados aí. Tranquilo? Te agradeço por ter me esperado até aqui. Um abraço e bons estudos. Valeu demais! Fui!